Jornalista, cronista, prosador, poeta, ator e ativista cultural. Essas são apenas algumas das faces desse escritor que vive em Cuiabá há mais de 40 anos. Lorenzo Falcão é o convidado do Palavra Literária de hoje. Lorenzo Falcão nasceu em Niterói, Rio de Janeiro. Mora em Cuiabá desde 1978. Trabalhou como jornalista em jornais, revistas, TV, rádio e assessorias de imprensa. É fundador do site Tiranos Melancólicos, página que mapeia a cultura de Mato Grosso. A literatura é um dos focos do site, que também aborda temas como direitos humanos, meio ambiente e jornalismo científico. Lorenzo é ativista cultural desde a década de 80, além de ser cronista, prosador e poeta. Em setembro de 2018, tomou posse na Academia Mato-Grossense de Letras, onde ocupa a cadeira de número 12. Lorenzo Falcão, meu amigo, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Palavra Literária. Um grande prazer estar aqui. Quero começar te perguntando, agora como imortal, na sua opinião, a relevância da academia para a literatura produzida em Mato Grosso. Então, está faltando. Está faltando bastante coisa. A academia enquanto instituição, né, voltada principalmente para a literatura, para as belas letras, né, ela precisa absorver mais agentes da literatura, novos escritores, pessoas que militam, que atuam de uma forma mais incisiva na história do verso, da prosa, da produção literária, né? Pessoas que façam jus a esse boom literário que Mato Grosso, que Cuiabá está vivendo, né? Muitos escritores aparecendo, muitos livros sendo lançados, as universidades estudando as obras de autores vivos, né? A academia, ela patina um pouco, ela precisa ser revista, ela precisa precisa ingressar. Você falou de escritores, aí você é imortal, você é escritor, estamos fazendo esse programa falando sobre Lorenzo Falcão, mas em que momento da sua vida você se viu escritor? Na minha casa tinha uma biblioteca imensa, né, que meu pai tinha comprado num sebo, foi montando com vários clássicos da literatura. E eu via aquilo e eu achava assim que eu não conseguia entender como que uma pessoa pode escrever tanta coisa e botar dentro do livro, um monte de livro. Eu achava aquilo o máximo, né? Aí eu fui crescendo com isso na cabeça, eu não tive outra opção, acabei indo para esse lado mesmo das letras, né? Tentei estudar engenharia, depois me formei em educação física, aí eu consegui virar jornalista, que na época não tinha o curso de comunicação aqui, e em jornalismo eu vi que estava um pouco mais próximo da literatura, aí eu falei, vai Lorenzo, vai! Isso aí, você tem muitas obras, eu queria falar um pouco delas, você lembra a primeira coisa que você publicou? Eu tenho 5 livros que são meus, né? Lancei o 5º agora recentemente e tenho mais uns 5 ou 6 que são coletâneas, né? Que publicações coletivas com vários autores e tal, né? Eu comecei com um livro de contos que foi o Motel Sorriso, que foi uma edição do autor, né? Que foi um prêmio que eu ganhei, né? Depois, em 2005, eu lancei uma revista de poemas chamada Diferente, que era com papel jornal. Eu lancei na Literamérica, um grande evento literário que teve aqui. Aí, em seguida, veio o Duplex, que eu escrevi em 2011, mas foi publicado só no ano passado, junto com a Fátima Sonoda, minha esposa. E aí agora saiu o Distribuidora Falcão, versos no atacado e varejo, que é a última coisa que eu lancei. Aí tem os livros, as coletâneas, né? Que é muita coisa, na verdade eu nem sei direito onde foi parar. Tem muita coisa em revistas, né? Revista Volta, revista Gorjeta. Eu tenho material para mais livros, né? E esse material para mais livros, já tem algum a caminho? Já está mais ou menos separado. E eu já tenho também mais, eu diria que 60% de mais um livro de poesia que eu ando fazendo. Eu sempre trabalhei com as artes, né? Com
tenho experiência com várias artes, mas sempre gostei muito de literatura. De 1 ano e meio, 2 anos para cá, eu passei a focar mais em literatura. E isso até me dói, porque como viver sem artes plásticas? Como viver sem música? Né? Como viver sem dança? O site, de repente, não é uma desculpa para você vivenciar todas essas artes que você sente falta? Exatamente, mas é muito importante você ir, estar nos eventos. Observar, escrever sobre eles. O que falta muito aqui em Cuiabá, né, nessa pegada cultural, todo mundo noticia, vai acontecer tal coisa, vai acontecer. Ninguém vai lá e vê e escreve sobre aquilo, né? Isso também, por que não? Isso também é literatura, porque é uma opinião, é uma análise de uma pessoa mais preparada, mais escolada. Isso tem que ser feito, porque o artista precisa disso, a produção cultural precisa disso, e o público também precisa de experimentar essa opinião mais avalizada. No meio literário, os autores, a gente como fala muito em que nosso público não está só aqui, sabe? A gente quer conquistar novos espaços, né? E é o que está acontecendo. Recentemente, 2 autoras daqui foram contempladas no prêmio Off Flip, que é o prêmio da Festa Literária Internacional de Paraty, né? O Eduardo Maon e a Luciane Carvalho estavam na USP falando sobre literatura periférica, que é a literatura feita fora do eixo, sabe? Mas é importantíssimo que o público local também se interesse mais pelo que é produzido aqui. Por quê? Porque tem qualidade, né? E porque é justo, é correto. Há uma briga intensa há vários anos para que a educação em Cuiabá, a educação em Mato Grosso, adote livros de autores locais. Não sei em que pé que está essa briga. Assim, eu gostaria de chegar aqui e dizer, agora vai, mas eu não sei. Parece que vai, aí não vai, né? Você tem uma experiência enorme em todos os lados e sentidos da escrita. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está começando a escrever, para quem escreve, mas fica meio com receio de publicar ou de tentar, de repente, até uma edição. Você aí que está escrevendo, então, só cabala, meu. Perde a vergonha, perde o medo, vai, publica suas coisas, tira da gaveta, você vai ver como é bom, sabe? Se não gostarem, a culpa não é minha, a culpa vai ser sua, tá? Mas a experiência é muito válida, é muito incrível. Para que serviria a literatura se não fosse para compartilhar, né? Acho que é impossível o cara escrever só pro ego dele, né? Ele tem que passar a coisa para frente e tal. Eu não sou muito perfeccionista. Se eu escrevo uma poesia, um conto e tal, você acha que ele está mais ou menos, então vai assim mesmo, sabe? Tem gente que é mais perfeccionista. Você tem 1000 maneiras de preparar Neston, né? Invente a sua maneira, mas publique. Compartilhe a sua criação, né? Vai que você até melhora com o passar dos anos, né? Que é o que se espera. Lourenço, obrigado por abrir um pouco da sua história, falar um pouco da vida do escritor, jornalista, poeta, cronista, Lourenço Falcão. Muito obrigado, Lourenço. Obrigado a vocês também. Sempre um grande prazer. Obrigado. Por meio dos livros, o leitor pode viajar sem sair do lugar. A partir da literatura, é possível conhecer histórias de outros tempos, realidades e costumes muito diferentes dos nossos. É possível também conhecer mais sobre a história do nosso país. No livro Desmundo, que foi adaptado para o cinema, o leitor acompanha a história de Oribela, que se passa nos primeiros anos da colonização brasileira. Baseado no livro da escritora cearense Ana Miranda, Desmundo foi dirigido por Alain Fresnot. Narra a história das órfãs portuguesas que em 1570 foram enviadas ao Brasil para se casarem com os colonizadores. Oribela é uma das jovens que é submetida a um casamento forçado, marcado pela violência. Disposta a transformar sua realidade, ela só pensa em uma coisa: fugir. Para isso, precisará correr muitos riscos. O drama vivido pela personagem explica o título do filme. A colônia, longe de ser o paraíso imaginado pelos primeiros colonizadores, transformou-se num desmundo, uma espécie de terra sem lei, na qual muitas atrocidades também se desenvolveram. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais do mundo intenso de Lourenço Falcão. Não saia daí.
No quadro Palavra Cênica de hoje, convidamos a multiartista Ana Amélia Marimon para fazer a leitura de um dos poemas de Lourenço Falcão. Outro dia, num supermercado gigante, com minha amiga poeta Luciene, ela elevou os olhos e me disse do vermelho sobre o amianto. Quando ser ou estar com poetas, tudo se direciona para o verso. E eu também lhe disse algo. Banho-maria. Pontuo os versos com apenas vírgulas e 2 pontos. O resto vai ficar por conta do que Luciene pontuar. Não, não, não. Isso não é uma poesia. É só um papo furado no supermercado que surge pela necessidade de fazer brotar o poema no varejo e no atacado. Quais as inspirações de Lourenço Falcão? O que aguça sua mente? Nós vamos conhecer de perto as influências e referências do escritor. Mais um pouco de Lourenço Falcão aqui, nesse segundo bloco. Lourenço, primeiro perguntar por que Palácio da Instrução, a Biblioteca Estevão de Mendonça? Então, biblioteca é tudo para mim, né? Para mim é tipo uma segunda casa. Apesar que eu tenho a minha própria biblioteca, mas eu quando vou numa biblioteca ou numa livraria, eu não fico sossegado, eu viro parece que eu estou com um bicho carpinteiro, né? Tem que fuçar, olhar, procurar, achar livros e tal. É um centro irradiador de literatura, é uma coisa antiquíssima, né? As bibliotecas na história da humanidade. E esse prédio aqui é lindo, né? Uma construção tradicional, faz parte do centro histórico, tem um rico passado cultural, né? Estou falando de vivenciar, de um prédio antigo, de muitos livros. Quero perguntar das suas referências do que te fizeram leitor. Qual livro ou quais livros fizeram de você um leitor? Eu não vou dizer livros, eu vou dizer autores. Por favor. Né? Eu comecei lendo os românticos, depois li os naturalistas também, mas o que foi me chamar a atenção mesmo foi, quando eu já estava mais maduro também, foi essa parte mais moderna da literatura. Aí depois eu comecei a refinar o meu gosto um pouco, se bem que com Dostoiévski e essa de Queiroz já estava um pouquinho refinado. Aí eu fui descobrindo Clarice Lispector, James Joyce, Dalton Trevisan, Samuel Beckett, né, Gustave Flaubert, né, os poetas, Fernando Pessoa, Drummond, Bandeira, né, e é inesgotável o número de autores interessantes pelos quais eu passei e continuo passando, porque existe uma grande injustiça nas artes em geral, que é o fato que esses grandes cânones, né, esses grandes autores que chegam, que têm aquela visibilidade que merece e que é justo, isso é uma história. Outra história é autores tão bons ou muito próximos a eles que não ganham visibilidade, sequer chegam a ter uma grande audiência, digamos, né? E são maravilhosos também. Por exemplo, no Brasil fala-se muito de Guimarães Rosa, Machado de Assis e Clarice Lispector. Olha, por exemplo, Graciliano Ramos é um espetáculo de escritor, né? O Lima Barreto é um escritor maravilhoso, sabe? Que precisam ser lidos, né? E a gente vai descobrindo coisas novas no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu me interesso muito hoje em dia por escritores contemporâneos, atuais, escritores que ainda estejam vivos, porque ler aqueles que já foram canonizados, que estão famosos, que todo mundo sabe que já são os bambamães, nada contra eles. Eu tenho, com faro que eu tenho, conhecimento que eu tenho de literatura, eu tenho condições de ajudar a descobrir e a catapultar novos autores, colocá-los nos panteões, em patamares mais elevados. Você teve uma oportunidade de conviver, vivenciar com grandes escritores, autores aqui do nosso estado, parceiros, amigos, Manuel de Barros, Vladimir Dias Pino, Dick. Eu queria que você contasse um pouco dessa vivência aí de passar tempo, conversar, trocar ideias e fazer parcerias com grandes nomes da nossa literatura que já nos deixaram e agora continuando parcerias com pessoas que... Agora eu estou com pessoas mais jovens porque meus amigos mais antigos já foram embora, me deixaram. Aí eu falo para esses mais jovens que eu estou fazendo
com eles o mesmo papel que o Dick, o Manuel de Barros e o Vladimir fizeram comigo. Só que tem uma diferença muito grande, né? Eles estão num patamar muito superior. Eu não cheguei nisso ainda, né? Nem o México chegaram em nada. Eu brinco com eles, falando, olha, coitado de vocês, eu sou a referência de vocês. Mas faz muito bem feita essa interlocução, mostrando Isso. o antes, o agora e preparando o depois deles. O Vladimir foi o primeiro artista que eu entrevistei. Eu estava começando em jornalismo, trabalhava na revista Contato, e eu já tinha uma vocação grande, uma queda pela literatura, e o editor falou, olha, vai lá entrevistar, tem um artista aí assim, assim, assado, tal, que era o Vladimir. Então, fui, conversei com ele e nos tornamos amigos de imediato, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, muito ligada nas artes, na cultura, na literatura principalmente, e o artista, quando está dialogando com alguém assim, ele percebe também, ele se abre mais, ele abre seu coração e tal. Então, essa história de jornalismo cultural me propiciou muitas amizades, né? Outro que eu conheci dessa forma também foi o próprio Manuel de Barros. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, ele estava aqui, foi receber um prêmio, ele não era tão famoso ainda, ele estava lá na Casa Barão do Melgaço, onde é a academia também. Aí ele estava em pé, assim, naquela cerimônia do prêmio, então, e quando eu entrei, assim, eu já era um jornalista cultural famoso, falei, olha, ele não vai dar entrevista para ninguém, não adianta nem chegar perto dele. Eu fui teimoso que sou, feito uma mula, fiquei do lado do Manuel de Barros, ele pequenininho, 1,70 m e 1,90 m, fiquei do lado dele, aí já fui puxando conversa. E ele extremamente dócil, afável e tal. Aí eu falei para ele, ora, poeta, por que o senhor não quer dar entrevista e tal? Aí ele disse, eu falo umas coisas, vocês vão e escrevem outras totalmente diferentes. Aí eu falei assim, eu tentei contemporizar. Eu falei, olha, poeta, mas isso às vezes é bom, uma certa polêmica aqui, uma coisa, um motivo a mais para se chamar a atenção e tal. Aí ele olhou para mim e falou, pode ser bom para vocês, porque para mim é uma merda isso. E essa foi o meu jeito de aproximar do Manuel e do Vladimir. Foi através da literatura. Depois a gente acabou, através do jornalismo. Depois a gente acabou estabelecendo uma amizade. Com o Dick já foi diferente. Eu fui apresentado a ele num bar, bebendo à noite e tal. Ele era extremamente boêmio. E eu estava, nessa época, estava mexendo mais com teatro. Trabalhava mais com teatro e tal. Mas aí, quando eu conheci ele, eu comecei, que eu estava procurando autores novos, né, que eu achava que já tinha lido os maiores autores vivos e tal. Aí eu comecei a ler o Dick e falei, nossa, eu fico procurando aí em outras partes do mundo um escritor novo que me acrescente bastante coisa, e ele está bem aqui na minha terra, né? Nos tornamos amigos de imediato e eu fiz um projeto pela Lei de Incentivo à Cultura, através do qual eu consegui uma edição de 2.000 livros do Dick que eu distribuí para o Brasil inteiro. Gratuitamente. No projeto tinha uma parte que era para gastar com correio. E eu consegui um acordo com um cara da Folha de São Paulo, que é o Marcelo Rubem Paiva, aquele escritor que é paraplégico. Sim. Né? E ele fazia trabalhos para a Folha de São Paulo. Aí ele falou, olha, se você me der exclusividade, eu te garanto que eu publico. Eu falei, claro! Aí ele fez uma entrevista com o Dick, e uma matéria comigo, com o Dick, e saiu lá na Folha de São Paulo, assim. O livro está sendo distribuído gratuitamente, basta ligar para tal, que era o meu telefone. Quando saiu a matéria, eu tive que ficar 3 dias em casa só atendendo telefonemas do Brasil inteiro. Aí o que aconteceu? Aqui em Mato Grosso, várias estudantes de letras da UFMT, mas a maior parte da Unemat e do interior, me pediram um livro e eu mandei. Isso foi no ano 2000. Em 2009, essas autoras, elas fizeram mestrado, doutorado, e escreveram um livro sobre, esmiuçando tecnicamente e cientificamente a obra do Dick e também a do Manuel de Barros. E a editora... Eu gosto do nome do livro. Entre Barros e Dick. Né? E a editora, como sabia do meu trajeto todo, ela falou, olha, você vai fazer um artigo sobre sua amizade com o Dick e com o Manuel de Barros. Eu fiz. E é legal como uma coisa, um livro que eu publiquei substanciou o ensino superior de letras no Estado e gerou um outro produto. Isso é a glória, cara, é a melhor coisa que tem. Né? Isso não se mensura por dinheiro. Obrigado, meu amigo, pelo bate-papo. Um grande prazer. Até a próxima. E para conhecer um pouco mais sobre Lourenço Falcão, você pode segui-lo através das redes sociais, pelo Instagram e Facebook. É só procurar por Tiranos Melancólicos. E no próximo bloco tem o Rolê Literário. Vocês vão conhecer a editora da Universidade Federal de Mato Grosso e o site Cidadão Cultura. Não saia daí que eu volto já já. Ele gostava de ser chamado de poeta da transmutação.
se tornou figura lendária na Universidade Federal de Mato Grosso, especialmente no Instituto de Linguagens. No álbum de memória de hoje, o saudoso Antônio Sodré, o Sodrezinho. Antônio Sodré, conhecido como Sodrezinho, nasceu em Jucimeira, Mato Grosso. Era filho de baianos e se mudou para Cuiabá no final da década de 70. Foi nesse período que ele começou a se aventurar no mundo da poesia. Ingressou no curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso no início dos anos 80 e não saiu mais de lá. Além de ter feito outros cursos, ele se instalou no Instituto de Linguagens com sua banca de livros, o famoso Sebo do Sodrezinho, que se tornou uma marca registrada do lugar. O poeta participou de um grupo de arte litero-musical chamado Cachemir Bouquet, que durante muito tempo realizou apresentações de música e poesia, chegando a gravar 2 CDs. Em 1984, com sua poesia caótica, o poeta da transmutação, como se autodenominava, publicou seu primeiro livro, uma brochura com 13 poemas. O livro foi ilustrado pelo artista plástico Adir Sodré, irmão do escritor. Figura lendária da UFMT e do Cochipó, Antônio Sodré faleceu em fevereiro de 2011. E o rolê literário de hoje foi fazer um passeio por um setor da Universidade Federal de Mato Grosso que se dedica à publicação de livros. É a editora da UFMT, que você conhece em detalhes agora. A editora da UFMT, ela agora no ano de 2022, ela completa 30 anos, né? Ela iniciou como edições UFMT, que eram publicações institucionais e de núcleos de pesquisa e documentação, e a partir de 1992 ela passou a ser, como nós conhecemos hoje, a editora universitária, né? E nesse período ela tem no seu catálogo mais de 600 obras publicadas, né? Ela tem 2 eixos principais, que são as publicações impressas e as publicações digitais, né? Desde o ano de 2017 nós temos o selo EduFMT Digital, são obras em formato livre, que estão a acesso, disponível no site da editora, que permite que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo possa fazer o download sem nenhum custo das nossas publicações. A venda é feita a partir da nossa editora, da nossa livraria virtual, né? Nós fazemos também a distribuição desses livros para as principais bibliotecas no estado de Mato Grosso, que nós temos que fazer um depósito legal, né? E também para outras instituições que fazem a demanda de doação. Nós fazemos encaminhamento via malote pelos correios. A editora tem desenvolvido um projeto também de doação solidária de livros, né? Então, que instituições interessadas, grupos, fazem a solicitação para nós e nós costumamos fazer eventos de doação de livros como uma forma de divulgação, mas principalmente de circulação do saber, do conhecimento produzido pela universidade, né? Nós temos um compromisso social muito grande, não é somente a dimensão acadêmico-científica, mas no sentido de dar visibilidade, de levar para a sociedade a importância do trabalho que nós aqui desenvolvemos. Então a editora cumpre esse papel. Nós estamos começando agora um projeto de modernização da nossa livraria, né? Novas prateleiras, melhorar a ambiência para que as pessoas possam ter espaços de leitura, né? Venham conhecer a nossa editora, ela é um patrimônio da nossa universidade e da nossa universidade dentro do estado de Mato Grosso, que isso é muito importante, a valorização desse espaço institucional de produção de conhecimento. Uma porta escancarada para aqueles que respiram e transpiram cultura e arte. Esta é a proposta do site Cidadão Cultura, o segundo tema do rolê literário de hoje. Estamos aqui hoje com o Eduardo Ferreira para falarmos sobre Cidadão Cultura. Eduardo, hoje falando um pouco do seu lado escritor e idealizador desse site que nos informa de tanta coisa importante, principalmente voltado à cultura e à arte do Mato Grosso. Então, o Cidadão Cultura nasce de uma inquietação, na realidade uma inquietação de uma galera, né, de um grupo de pessoas, né, de colaboradores, capitaneado pela Mariana Marimon, jornalista, não por acaso é minha filha, a Ana Carolina também, e aí o Marcelo Almeida no audiovisual, o Chabô, João Fincato. Então a galera aqui meio da universidade, do audiovisual, da literatura, do jornalismo. E a gente tudo inquieto, querendo fazer alguma coisa, se manifestar, né? Aí o Cidadão Cultura surge aí, de um grande laboratório
A ideia inicial é ser um abrigo mesmo para manifestações artísticas, né, e criativas. E a ideia, a ousadia nossa é o quê? O projeto é para se tornar um site nacional produzido em Cuiabá. Então a gente tem uma rede de colaboradores de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, Salvador, na Bahia, está alargando cada vez mais. A gente tem atraído várias pessoas interessantes e abraçando o projeto também. É um espaço que estimula a produção artística de todos os profissionais que estão envolvidos, assim, sabe? Então, e além disso, é um lugar onde todo mundo que está envolvido, todo mundo que está trabalhando ali por conta de uma afinidade ideológica com o que está sendo produzido, com as matérias. É uma coisa que todo mundo enxerga como uma coisa que tem relevância, sabe? Então, a gente trabalha com amor pelo que está fazendo, e isso é muito especial, assim, de você encontrar, é um momento de realização profissional mesmo, sabe? Toda essa galera que está junto tem projetos, né, coletivos, individuais, pensando numa sociedade melhor, todo mundo muito comprometido, e a criatividade é a flor da pele. Então, uma coisa que eu divido com todos os parceiros mesmo, não tem nada pessoal, né, uma coisa muito mais voltada para uma ideia colaborativa mesmo, que eu acho que a inteligência é coletiva, né? Eu brinquei, estava até conversando com o Marcelo há pouco, um simples ato de tomar um copo de água pressupõe a participação de muita gente até chegar aqui. Sim. De beber água na mão, de catar uma folha, um pedaço de pau, até chegar no copo. Então, a gente é só a ponta do processo. Na realidade, a construção coletiva do conhecimento é que nos interessa. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque é uma gama de artistas múltiplos, que se expressam em todas as variantes. Então eu acredito que ele é um caldeirão mesmo, sabe? Ele é como os rios que nascem na Chapada e desaguam no Pantanal. Então nós somos esse Pantanal. Isso é um espaço democrático, onde você, ao mesmo tempo que você aprende, você sente que as suas ideias, as coisas que você propõe, também são aceitas e recebem críticas e elogios. Isso é um estímulo de diversas formas, né? É muito legal isso. Ele é tão abrangente que ele é um panorama das artes, do cenário artístico, dentro do estado de Mato Grosso e fora também, porque nós recebemos muitas colaborações de outros estados. Bom, o site, para quem se interessou, é www.cidadãocultura.com.br. A gente tem nossa página no Facebook, que se digitar Cidadão Cultura lá, com certeza não vai ter dificuldade nenhuma de achar. E é isso, convido a galera para mergulhar no nosso conteúdo e ver a quantidade de coisa interessante que tem lá. Você sabia que Mato Grosso teve uma revista para incentivar a inserção feminina na imprensa? A revista A Violeta circulou em Mato Grosso entre os anos de 1916 e 1950. A publicação era promovida pelo Grêmio Literário Júlia Lopes de Almeida, que reunia mulheres das classes média e alta. A cerimônia de instalação do Grêmio Literário ocorreu em uma solenidade no Palácio da Instrução, no dia 24 de dezembro de 1916. A revista Violeta marcou a inserção feminina na imprensa de Mato Grosso e inaugurou a construção de outras representações femininas na sociedade local. Alguns exemplares da revista estão disponíveis no acervo público de Mato Grosso. Para você que aprecia um bom livro, fica ligado na nossa dica de leitura de hoje. A dica da Raro Ruído é Inácio de Loyola Brandão, um escritor nacional com um texto muito peculiar, pungente, um texto vigoroso, que trabalha situações inusitadas, um realismo, enfim, um autor muito bom de se conhecer, de se apreciar e com uma vasta obra produzida no Brasil. Inácio de Loyola Brandão, o livro aqui em questão, O Verde Violentou o Muro. O Palavra Literária de hoje termina aqui, mas nos vemos em breve para mais um encontro com a literatura brasileira produzida em Mato Grosso. Até a próxima! Assembleia Legislativa, perto de você, para a mudança acontecer.